graças a Deus, a nossa igreja está lotada. E muitos de vocês vieram aqui para este retiro porque conseguem fazer uma experiência de Deus através da vida da irmã Zélia. Muitos de vocês conseguem fazer uma experiência de Deus através do nosso sacerdote que estava celebrando aqui. Então creio que essa igreja está lotada. Por quê? Porque a irmã Zélia, porque esse padre, claro, esse é um dos motivos, são pessoas de Deus. E por elas serem pessoas de Deus, e por elas serem pessoas que vivem uma vida em Deus, e que vivem uma vida aberta a esse mover de Deus, Deus usa essas pessoas. Deus usa a irmã Zélia, Deus usa o sacerdote que estava aqui. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos começar entendendo uma coisa: quando uma pessoa está aberta ao mover de Deus, Deus usa essa pessoa. Alguma vez na sua vida, Deus já usou de outra pessoa para fazer ou falar algo contigo? Talvez até mesmo em algum momento da sua história, Deus já tenha até usado você como instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Mas eu preciso que vocês entendam nesta tarde que da mesma forma que Deus, Ele usa as pessoas que estão abertas a Ele. Deus, quando estava aqui na terra, ia procurando tantos servos, não é mesmo? Ia dizendo: segue-me, 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 porque o coração do nosso Deus está sempre à procura de pessoas para que Ele possa usar essas vidas, Ele possa usar dessas vozes, Ele possa usar das mãos, Ele possa usar do cozinhar e até mesmo de um sorriso. Mas eu quero que vocês entendam que Deus é original, que Deus é criativo, que Deus é maravilhoso. E Deus em sua originalidade, Deus em sua criatividade, Deus na sua maravilha, escolher pessoas para que eu e você sejamos alcançados pelo poder, pela mão, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor dEle. Mas Deus é original, Deus é criativo, Deus é maravilhoso, mas o diabo é horroroso e repetitivo. Portanto, Deus trilhou um caminho para que eu e você fôssemos mais alcançados, escolhendo pessoas para o servir. Satanás, vendo isso e querendo alcançar muitos corações, foi também escolhendo pessoas para servir a Ele. Você precisa entender que tem gente aqui na terra que é usada por Satanás. É duro falar isso, é triste falar isso, mas é uma verdade que nós cristãos precisamos estar em alerta. E muitas vezes são as pessoas que nós menos esperávamos, mas são usadas pelo inimigo. E entenda, gente, que para que a minha vida se torne um instrumento eficaz, frutuoso de Deus, da presença de Deus, eu preciso o quê? Eu preciso estar cada vez mais aberto. Eu preciso estar com a minha vida de oração, com o meu jejum em dia, com a minha obediência, com a minha humildade, com a minha fidelidade ao nosso Senhor. Mas muitas vezes, para o demônio usar alguém, muitas vezes para Satanás usar uma pessoa, sabe o que basta? Basta apenas que ela não queira fazer nada. Porque a pessoa que não quer fazer nada, ela já faz tudo para o demônio. Porque o demônio luta para que eu e você façamos nada. Então a pessoa que decide fazer nada, ela já está fazendo tudo para o demônio.
Para eu chegar ao céu eu preciso me converter, eu preciso rezar, eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso jejuar, eu preciso caminhar com a Virgem Maria, com São José, para chegar ao inferno. Você não precisa ir para um prostíbulo, você não precisa entrar num site de pornografia, basta você viver uma vida de miséria, a sua vida já será tomada pelo inimigo. Basta isso. Basta isso. Não basta você ter pecados escandalosos, aqueles que a sociedade tanto fala, mas basta você viver uma vida que fala assim: eu não quero rezar, que é um pecado muito escandaloso, mas hoje acham nada demais. Basta você falar: missa no domingo não é para mim, eu falo com Deus diretamente em casa, bonzão, né? Você é quase uma Nossa Senhora aqui na terra, né? Misericórdia. Basta. Então eu preciso entender que o demônio usa as pessoas, e muitas pessoas são usadas por Satanás e nem sabem que estão sendo usadas, mas elas não sabem que estão sendo usadas por meio de suas palavras, por meio de suas atitudes, mas a pessoa que recebe isso, a pessoa é machucada, a pessoa é ferida. Somos humanos, não é fácil. Quando alguém vai inventar uma mentira sobre você, isso não te machuca? Quando alguém te calunia, quando alguém arma planos, ciladas, armadilhas para ver a sua queda, eu não sei vocês, mas eu que não sou muito santo, a minha vontade é o quê? É sair postando no Instagram, falando mal dessa pessoa. Eu vou inventar mentira pior sobre essa pessoa. A nossa vontade é o quê? Eu acredito que vocês sejam igual a mim, é reagir o mal com o mal. E quando o demônio usa de uma pessoa, o que ele quer é exatamente fazer isso, é roubar de você a essência cristã, é roubar de você esse fogo do Espírito Santo que arde dentro do seu coração por causa do seu batismo, e inclina a tua alma, e inclina as tuas atitudes para amar, 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 e assim vencer todo o mal. E neste dia que nós estamos em um retiro de Santa Teresinha e São Bento, Deus te trouxe aqui para diante das realidades da sua vida, para diante dos servos do inimigo, para as pessoas que querem te caluniar, para as pessoas que querem ver o teu pior, para as pessoas que querem ver a tua queda, para as pessoas que ficam inventando mentiras sobre você. E primeiro de tudo, Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu vejo. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vê. Porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então eu já quero começar te dizendo, em nome de Jesus, aquele momento que você estava chorando dentro do seu quarto, chorando dentro do chuveiro, chorando, dentro do chuveiro não, né? Debaixo do chuveiro. Chorando dentro do seu carro, já que não tinha ninguém, porque essa pessoa está te machucando, porque essa pessoa está te pisoteando. Deus te trouxe até aqui para te dizer: eu estava vendo. E não fica preocupado se você acha que Deus não está sendo justo, porque não há sequer nenhum segundo que a justiça de Deus não opera. E se nós não formos capazes, porque ainda rezamos muito pouco, porque ainda somos muito poucos de Deus, e se ainda não tivermos a capacidade de aqui na terra reconhecer a justiça de Deus, acalme o teu coração, siga lutando, siga batalhando, siga buscando a santidade, porque no céu nós veremos a honra de Deus, nós veremos a justiça de Deus triunfando, e nós diremos: ainda bem que eu não larguei da mão de Jesus Cristo, porque Ele é infinitamente bom, porque Ele é infinitamente amor. E Deus não erra com quem o segue, Deus não erra com quem não para de rezar, Deus não erra nunca, e o acerto de Deus se concretiza na vida dos fiéis. Tome posse disso. Na vida de quem é fiel a Deus, o acerto de Deus, o acerto
nunca erra, se concretiza. Mas Rafa, a minha vontade é de pegar o meu tênis e tascar na cabeça dessa pessoa. Mas Rafa, a minha vontade é ir no morro mais alto de Manhuaçu e jogar essa pessoa. O que eu posso fazer? Ser cristão. Em meio a isso, seja cristão. E como é ser cristão em meio a isso? Santa Teresinha está nos ensinando. E o que eu acho mais bonito é que a igreja nos ensina tudo. Está na palavra de Deus. Está na doutrina da igreja. Os santos nos mostram. Mas sabe por que as pessoas estão tão perdidas hoje em dia? O que eu vou fazer diante de uma calúnia? O que eu vou fazer diante dessa realidade? Sabe por que hoje em dia as pessoas não sabem nem confessar? Não sabem nem o que é pecado, o que não é pecado? Contar uma coisa para vocês, mas é triste, feio e vergonhoso. Por isso não espalha. Vocês acreditam que tem gente que vem para o retiro e nem a Bíblia traz? Diga para a pessoa que está do seu lado, se você é assim, se isso foi para você, toma vergonha na sua cara. Toma vergonha, meu irmão, minha irmã. E diga para a pessoa que está do seu lado: o demônio tem medo de Bíblia, mas o demônio não tem medo de celular. Celular não é Bíblia, porque celular também tem pornografia, porque celular também tem fofoca, mas aqui na palavra de Deus só tem a palavra que cura, liberta, transforma, santifica e leva para o céu. Então Bíblia não pode ser em celular não, tem que carregar a Bíblia na mão, tem que carregar a Bíblia na mão. É assim que o cristão vence. Primeiro passo para vencer o mal: carrega a Bíblia, mergulha na Bíblia, vive a Bíblia, porque se bobear desse jeito o mal nem chega perto, porque você vai ser um exorcismo vivo e vivido, e Satanás vai ter ódio e medo de você. Toma posse. As pessoas estão tão perdidas por causa disso, porque não busca. Mas quem buscava entender na palavra de Deus, na vida de Santa Teresinha, quando o mal na vida de uma pessoa chegar, até mim, eu preciso fazer aquilo que está na palavra de Deus em Lucas, no capítulo 6, no versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me escutando: amem seus inimigos, façam bem a quem odeia vocês, falem bem de quem fala mal de vocês. Misericórdia. O que é para você, o que é para o Rafael? É isso que a gente tem que fazer. Rezem por aqueles que os caluniam. Palavra da salvação. Então, meu irmão, minha irmã, o nosso humano quer atacar, mas o Espírito de Deus que habita em nós, há um desejo. Enquanto há um desejo humano de atacar, o Espírito de Deus deseja amar. É assim que a gente chega ao céu, é vivendo essa palavra, porque Santa Teresinha viveu isso. Tinha uma freira no convento de Santa Teresinha, vou falar aqui para ninguém ouvir, tá? Graças a Deus não está filmando. Insuportável, igual aquela pessoa lá do seu trabalho. Insuportável, igual aquela pessoa enjoada na sua casa, né? Na sua família, naquele grupo de WhatsApp. Tinha uma pessoa lá no convento, uma religiosa, insuportável. E os escritos de Santa Teresinha nos mostram que ela parecia, por natureza, ter algo contra aquela pessoa. Enjoada, né? Aquela freira devia ser. Aí, eu penso que na cabeça de Santa Teresinha devia passar exatamente, quando ela passar, ela virar, eu vou fazer o quê? Dou a língua, né? Faça assim. Eu penso que na cabeça de Santa Teresinha, ela devia pensar assim: quando ela passar, eu viro a cara.
Eu penso que se tivesse um WhatsApp na época, na cabeça de Santa Teresinha talvez poderia passar assim: vou criar um grupo, todos menos a enjoada. Mas sabe por que ela é Santa Teresinha e não apenas Teresinha? Porque ela talvez tinha pensamento intrusivo igual o Rafael tem, mas maior do que os pensamentos intrusivos era a certeza dela: eu preciso viver a palavra de Deus, porque só assim eu vou honrar, agradar e consolar o meu Jesus. Então sabe o que Santa Teresinha fazia? Amava. Sabe o que você tem que fazer? Amar. Porque geralmente a pessoa que é insuportável, né? Só que você não, é com todo mundo. Então, ninguém quer conversar com ela direito. Não estou falando para você puxar assunto, mas bom dia, boa tarde, boa noite, não é só sobre ser cristão, é sobre ser educado também, né, gente? Mas quando puxar assunto com você, dê os seus ouvidos, dê atenção. Mas na hora que você queria xingar a pessoa, Jesus, eu te louvo por essa pessoa. E eu proponho um desafio para você. Quando você se ajoelhar na capela do Santíssimo, fale: Jesus, eu te apresento essa enjoada. Seja sincero com Jesus. Muitas vezes eu já cheguei à capela e disse: Jesus é insuportável, não sei como o Senhor ama, mas o Senhor ama, então o Senhor pode me dar a graça de amar também, me ajuda, Jesus. Rafa, mas amar é muito difícil. Rafa, mas cuidar dessa pessoa é muito difícil. Sim, meu irmão, mas uma pessoa que está morta, voltar à vida também é muito difícil. Jesus realizou isso. Uma mulher com fluxo de sangue por 12 anos, muito difícil uma cura. Jesus também realizou isso. Não há impossível que Deus não possa realizar. Então o dia que você dobrar o seu joelho diante de Jesus Eucarístico e pedir: Jesus, manda o teu Espírito Santo e me ensina a amar, me ensina a perdoar, me ensina, Jesus, a ser como o seu coração, que é manso e humilde. Vai fazendo, vai haver uma guerra, a sua carne contra a sua alma, a sua carne contra a sua alma, mas na vida de quem persevera, a alma de Cristo que está na Eucaristia inunda a tua alma, e pelo poder da Eucaristia o seu amor vai ser tão grande que você ainda vai levar essa pessoa para o céu. Para o céu. Porque também, se você não amar essa pessoa, nem você vai conhecer o céu. Agora aplaude isso, aplaude que isso também é verdade. Não aplaude só o que é fácil, não. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos amar. Mas Santa Teresinha está nos ensinando a amar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Santa Teresinha está nos ensinando a amar. Porém, hoje em dia, o demônio contratou vários servos para além de encher o teu saco, também corromper o amor. Olha, para mim isso é muito sério. Hoje o inimigo está fazendo de tudo para corromper o verdadeiro amor. Mas quem lê a Bíblia sabe, né? Primeira carta de São João: Deus é amor. E o demônio está usando de filmes, de séries, de influenciadores digitais para difundir na mente de tantos, principalmente dos jovens, uma falsa ideia de amor. Nisso está incluso: o demônio quer que as pessoas achem que o amor está ligado ao sexo, e não ao sexo conforme Deus pensa, mas ao sexo pornográfico, ao sexo pecaminoso, ao sexo corrompido, que se afasta da visão de Deus. O demônio quer que pensemos que amor é muitas coisas. Ele está tentando corromper o amor, porque Deus é amor. Se ele tira da consciência da humanidade a certeza do que é o amor, ele tira da consciência da humanidade a certeza de quem Deus é. E uma das coisas que as pessoas hoje
estão já se adaptando nesse sistema de corrupção do amor, é dizer, por exemplo, assim: eu não perdoo essa pessoa. Como que eu vou perdoar essa pessoa que me traiu? Eu não tenho confiança nela. Diga para a pessoa que está do seu lado, o que é que tem a ver? Perdoar é você dizer para essa pessoa com a sua vida: você me feriu, você me machucou, você me decepcionou, você fez o que eu não esperava e talvez o que no seu lugar eu não faria, mas em nome de Jesus Cristo, o Filho de Davi, eu te amo, por isso eu te perdoo. Por isso, se eu te perdoo, eu vou rezar por você, eu não vou guardar no meu coração ódio de você, mas não necessariamente você precisa voltar a conviver com essa pessoa. Uma coisa é perdoar, outra coisa é voltar. Perdoar sempre é um ato de amor. Às vezes voltar é um ato de gente trouxa, né? Então, o inimigo está tentando corromper a ideia do amor. Muitas vezes, para você ser uma pessoa que serve o amor, uma pessoa que ama, o que o inimigo faz? Você entender que é sinônimo de ser trouxa. O inimigo faz com que você ache que amar é dizer sim para todo mundo. Quem diz sim para todo mundo, diz sim também para o plano do diabo. Então não significa nada. Muitas vezes o amor, o verdadeiro amor, muitas vezes não, sempre, em algum momento o verdadeiro amor vai passar pelo não. Pai e mãe que ama, tem que dizer não. Ele não amaria se ele dissesse sim para tudo, porque crianças têm uns pensamentos: pai, eu quero pular aqui da igreja. O pai vai falar assim: falta de amor. Então, vocês precisam entender com São Bento, que quando eu falo assim para vocês: olha, correspondam aqueles que estão sendo instrumentos do inimigo com amor. Posso ser bem claro? Posso usar uma palavra que vai te fazer entender aonde eu quero chegar? Posso? Eu estou falando para você corresponder com amor, não com babaquice. Porque o amor é prudente. Repita comigo: verdadeiro amor é prudente. Portanto, São Bento experimentou de pessoas que eram usadas pelo inimigo. E sabe, a inveja que São Bento experimentou de maneira muito forte na sua vida, dos monges, quem estava lá com ele, quem tinha feito um compromisso com Deus. Muitas vezes você vai enfrentar um mal de quem você não esperava, porque na sua cabeça essa pessoa fez o compromisso com Deus. Mas também não julgue, gente. Ame, ame, ame. Porque também poderia ser a gente no lugar. Quem nunca aqui errou? Não é porque esses monges fizeram isso que eles não são dignos do céu. Poderia ser eu no lugar daqueles monges. Talvez quantas vezes eu tenha sido invejoso, talvez quantas vezes eu tenha sido mais humano do que cristão, mais humano do que espiritual, mais humanidade do que palavra de Deus. E ele enfrentou a inveja desses monges, envenenaram a bebida dele. Tem muita gente que quer envenenar a bebida do seu coração, a bebida da sua casa, da sua família, do seu emprego, a bebida da tua espiritualidade, a bebida da tua missão, a bebida do teu ministério. E o que você tem que fazer diante dessas pessoas? Ame, mas lembre quem está do seu lado. O amor é prudente. Diga forte: o amor é prudente. O amor é prudente. Por isso, abra sua palavra aí, por favor, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10,
versículo 16. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Olha que lindo. Tudo está na palavra. Tudo está na vida dos santos. Tudo está na doutrina da igreja. Jesus deixou uma igreja para te ensinar tudo. Mas quem não quer nada não aprende nada e vive confuso. Mateus, capítulo 10, no versículo 16. Gente, nós estamos neste mundo. Tem como você sair do mundo, viver em Nárnia? Não tem como. Só quando Jesus te chamar para o céu. E você vai para o céu. Porque eu creio que você não vai desistir. O mundo jaz no inimigo, diz a palavra de Deus na primeira carta de São João. Então este mundo tem inveja, este mundo tem ira, este mundo tem ganância, este mundo tem vingança, este mundo tem os servos do inimigo, como tem também os servos de Deus. Então a gente vai precisar ser santo com o mundo assim. Não tem como. Eu não vou para a igreja, eu não rezo por causa disso, por causa daquilo. Mas o pessoal lá da minha paróquia, que pessoal invejoso, você reza, eles estão olhando para vocês. Tem gente também que tem uma síndrome de protagonista, né? Acha assim, que o passarinho que cagou na pessoa, pensou que é Jesus tirando foto dela lá no céu. Tem gente que tem muita coisa também que às vezes não é servo do mal tentando te atacar, não. Às vezes é só soberba mesmo, achando que você é o centro do mundo e não é. Mas o mundo tem o mal. E nós precisamos aprender a conviver com isso. Nós precisamos aprender a conviver e ser santo nessa realidade. Porque é esse mundo que nós temos para ser santo. Então, ame essas pessoas como Santa Teresinha nos ensina. Mas São Bento também nos ensina aquilo que está em Mateus, no capítulo 10, no versículo 16. Eis que envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Por isso, sejam prudentes como as serpentes. Palavra da salvação. Repete para a pessoa que está do seu lado: o amor é prudente. Quem ama de verdade é prudente. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando eu estou falando aqui para vocês que vocês têm que amar, que vocês têm que rezar pelas pessoas, têm que falar bem das pessoas que fazem mal para vocês, eu estou falando também para vocês serem prudentes. Sabe por quê? São Bento foi prudente. Você pode ficar falando da sua vida, falando dos seus sonhos para essas pessoas? Óbvio que não. Aliás, gente, a gente deveria falar para ninguém. É para Jesus no sacrário, para nossos diretores espirituais, para quem é próximo do próximo do próximo. Pare de ficar falando tudo, pare de ficar postando tudo. Se vocês tivessem a noção do mal que isso traz para a vida de vocês, vocês parariam imediatamente. Tem gente que tudo tem que postar, tudo que os filhos fazem tem que postar. Aí os filhos começam a não dormir à noite, os filhos começam a se alimentar mal, vai a médico, não descobre. É a inveja, que você faz da vida do seu filho um grande Big Brother Brasil. Então São Bento, ele não ficava falando da vida dele para os monges, não. Esses monges, eles podiam ser amigos de São Bento? Não. Se tem que conviver, tem. Estão no mesmo lugar, morando no mesmo lugar, como às vezes dentro da sua casa, às vezes tem que conviver. Mas vai contar a intimidade? Vai partilhar as alegrias, as dores, os sofrimentos? Não. Temos que ter prudência também. Você vai aceitar a comida de qualquer um? Não. Você vai aceitar presente de qualquer um? Você tem que falar assim: muito obrigado, pega o presente, mas reza. Reza. E tem gente que você reza, mas você já reza jogando fora, porque tem gente que, se você tem um pé atrás, para que tomar e ficar em dúvida, podendo colocar a sua felicidade, a sua paz em risco? Para quê?
Mas mesmo se você não tem dúvidas, reza, consagra a Deus. Porque São Bento, diante daquela taça que estava envenenada, o que ele fez? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Quando você acordar, o que você tem que fazer? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E rezar, rezar. Não levante da cama sem antes rezar. Antes de você dormir, o que você tem que fazer? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Rezar, rezar. Antes de comer uma comida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Reza. E depois também. E vai para o trabalho, vai rezando. E vai fazer tudo, consagra a Deus, entrega para Deus, louva o Senhor. Gente, o carro não queria deixar que eu chegasse a Manhuaçu. Eu devo ter ido umas 2h30. Olha, se não chegou pelo carro, chegou pelo Espírito Santo. Mas na vida de quem reza, Satanás pode até ter planos, mas ele não consegue triunfar. O inimigo não queria que eu chegasse, mas eu não desisti de rezar, e hoje eu estou aqui para a honra e para a glória de Deus. Para a honra e para a glória de Deus, com a graça do Espírito Santo e com muito xiri e alarerê. Quando eu passei no pedágio, o menino que estava olhando eu xiri e alarerê, ele deve ter falado assim: é louco, mas eu sou louco mesmo, na certeza de que onde Deus entra, onde a Virgem Maria entra, Satanás precisa tirar a pata. Amém. Precisa, ele não tem opção. E o carro tremia, tremia, e eu rezava e nós chegamos, graças a Deus. Gente, a gente tem que ter prudência, tem que rezar diante de tudo, porque na oração você também vive esse amor de Santa Teresinha, porque quem não reza não é capaz de amar. Quem não reza não é capaz de olhar para a dor do outro, de olhar para a fraqueza do outro, para os pecados do outro, com misericórdia. Portanto, quanto mais eu rezo, menos eu julgo. Quanto mais eu rezo, mais eu sou caridoso. E quanto mais eu rezo, eu tenho mais luz, mais sabedoria, mais discernimento para perceber a ação do mal e mais autoridade para enfrentar essa realidade com a minha vida orante. E muitas vezes também a sua vida de oração vai te levar a entender que a maior autoridade que você pode ofertar para essa luta, para essa batalha espiritual, é a de se afastar. Porque talvez o mal esteja dentro da sua casa e você não pode se afastar, mas talvez esteja dentro do seu trabalho. Eu ainda não sei porque você não se afastou, se você pode. Porque às vezes é uma pessoa que um dia você já chamou amigo. Ah, mas a gente já teve uma história, mas a história ficou para o passado, porque o presente está trágico. Então não sei ainda porque você ainda não se afastou, se você tem essa condição. Se não temos, amor, prudência e tudo oração. Não existe cristão que não reza, mas o cristão que reza, eu falo, que reza como deve rezar, ele é um exorcismo vivo e vivido para este mundo que jaz no inimigo. Eu quero terminar a minha pregação te contando uma história. Um sacerdote me passou mensagem e falou assim: reza pela minha mãe. Minha mãe está na UTI, muito mal, e eu rezei. Quando eu rezei, Deus me mostrou, é espiritual. É espiritual. Eu disse: padre, olha, Deus me mostrou que é espiritual. E Deus me falou: o Senhor tem que ir lá na UTI e rezar por ela, o ofício da Imaculada. Ele foi lá na UTI, rezou o ofício da Imaculada. No momento do ofício ele me disse, vários sinais foram dados que era espiritual mesmo, só foi confirmando, e ela saiu daquela UTI, para a honra e para a glória de Deus. Mas o que eu quero contar para vocês é, ela é a mãe de um sacerdote, mulher consagrada a Deus, mulher que busca a Deus. Então também não acha assim: ai, eu vou para a missa, eu leio a palavra, então o mal não me quer. Não, é o Rafael que o mal quer, a irmã Zélia que o mal quer. É a você que está buscando a Deus que o mal mais quer. Porque quem está lá fora e quem não faz nada disso, o mal não quer, porque essa pessoa já é do mal.
Então, dentro da igreja, se eu estou comungando, se eu estou lendo a palavra, eu também preciso ter essa prudência de fazer silêncio, diante de tudo consagrar a Deus. Não é porque você foi ao retiro e passou uma tarde inteira que você já tem tipo crédito, entendeu? Aí eu posso ficar um tempo sem rezar, comer umas comidas sem rezar, não. E aí a mãe dele se recuperou, para a honra e para a glória de Deus. Ele foi lá em casa e levou a mãe dele para eu fazer oração. E aí eu falei, né, aproveitei, então celebra. Né, nós fomos para um lugar, ele celebrou, para a honra e para a glória de Deus. E aí eu fui rezar pela mãe deste sacerdote. Eu coloquei a mão na cabeça dela e comecei a rezar. E Deus começou a falar. Eu comecei a falar, olha, Deus está me mostrando isso, Deus está me revelando isso. E a gente seguiu na oração. Obrigado, contratei uma atriz. E continuei. Deus, às vezes, eu acho até engraçado. Deus me deu uma visualização. Sabe qual era a visualização? Um pão. Eu ri, entendi nada. Falei assim, olha, não sei porquê, mas Deus está me mostrando um pão. Aí ela falou assim, mas é algo do bem, é algo do mal? Não, é algo do mal. O que ela me contou, uns dias antes dela ir para a UTI, uma pessoa que não gosta dela, foi até o local onde ela trabalha e levou de presente um pão para ela comer. O que nós rezamos e discernimos, aquele pão tinha um trabalho sobre ele, e ela comeu. A partir do momento que ela comeu, aconteceu tudo isso. Termino a minha pregação dizendo para vocês, com Santa Teresinha, aprendam a amar, aprendam a ter esse toque do amor, mas com São Bento lembre-se que o amor passa pela prudência, e a prudência passa pelo amor. Então você precisa falar menos, postar menos na medida do possível, você precisa evitar algumas pessoas na sua vida. Isso eu nem precisava falar, mas rezar. E sabe o que vai acontecer? Abra aí a sua Bíblia, Romanos, no capítulo 12, no versículo 21. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Se você for esse homem, essa mulher que entende o que a palavra está falando, o que os santos estão comprovando, e vive uma vida de amor, vive uma vida de prudência, vive uma vida de oração, existe uma palavra na Bíblia que é a nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Jesus me tirou lá do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Aperibé, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas para que eu fale para vocês, que se a sua vida não é for cheia, é transbordar, é tão cheia que transborda, resplandece o bem de uma pessoa que ama, o bem de uma pessoa que reza, o bem de uma pessoa que se silencia, o bem de uma pessoa que é prudente, o bem de uma pessoa que vai para a Eucaristia, que mergulha na palavra, o bem de uma pessoa que é católica, e não é católica só na bio do Instagram não, é católica na vida mesmo. Se você tiver essa vida que exala o bem, e sabe quem é o sumo bem? Jesus Cristo. Então se você tiver essa vida que exala Jesus Cristo, o mal pode até chegar e te tentar, mas na força do bem de Jesus na nossa vida, que é um exorcismo, ele terá que voltar para o inferno de onde ele nunca deveria ter saído, no nome de Jesus, para a honra e para a glória de Deus Pai. Amém. E só para finalizar, diga para a pessoa que está do seu lado: se alegra. Para com esse mau humor. Sorria. Sabe por quê? Olha para o Rafael que ele vai te contar.
A palavra de Deus não erra. E ela diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Espera aí, não bate palma não. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu estou falando para você viver no amor, quando eu estou falando para você viver na prudência, quando eu estou falando para você viver na oração, na Eucaristia, no rosário, na palavra, eu estou te dando um caminho de amar a Deus. Então eu ainda preciso te contar aquilo que veio para o seu mal, como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando encontrar essa via do amor de Deus na sua vida, na sua história, ainda terá que se transformar em bênção, em graça e prosperidade para toda a sua história, para a honra e para a glória de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: já que você aplaudiu com as suas mãos, aplauda agora tudo isso que foi falado com a sua vida, se convertendo e caminhando rumo ao céu. Porque nesta terra há males, mas no céu nós veremos que tudo valeu a pena. Eu vou falar os santos e você me responde ou nada. Os santos, os santos, os santos. Então eu quero declarar que a partir deste vídeo, a partir desta pregação, começa o primeiro dia do resto da sua vida que você vai trilhar rumo ao céu. Porque se esse retiro aqui tá bom, se aqui tá bonito, imagina então o retiro que nós faremos lá no céu. Levante, dê o seu glória a Deus. Se levante, dê o seu glória a Deus, porque Ele nos espera no céu, e lá tudo vai passar e tudo vai valer a pena. Amém. Então, tá, por favor.